eu ia te perguntar justamente sobre Stanford. Né? Uhum. Você falou que o que te fez ficar nas ciências humanas foi um certo professor de medieval, né, que te mostrou que é possível pensar com força criativa, não é isso? E me parece que Stanford representa isso na sua vida, né? A possibilidade, eu tenho visto isso por aqui, a possibilidade é de um pensamento que não precisa ser tão erudito, né? Ele pode se permitir isso que eu estou chamando de força criativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre Mas sem essa dúvida, né, que excepcionalidade de aquela Stanford. liberdade, mas agora é perigoso dizer isto assim, né, porque eu acho que para você trabalhar intelectualmente você precisa uma matéria, metaforicamente falando, né, a matéria você ter lido muitos livros, você conhecer bem certos momentos da história cultural, né, quer dizer que, mas eu acho que para mim, não estou dizendo que normativamente que deve existir um momento, mas para mim toda aquela coisa de erudição realmente só é uma condição para ter uma vida intelectual complexa, né? Uma vida intelectual, se você quiser, criativa, mas eu não estou infraestimando a erudição, mas a erudição é uma condição, eu acho, no final das contas, para mim, entre aspas, somente ser erudito não tem fascínio. Eu não tenho nada em contra, acho que tem pessoas como na tradição alemã, Ernst Robert Curtius, que era puramente erudito, maravilhoso, né? Mas eu acho pouco fascinante isso, né? E Stanford foi isto. Stanford também tem muita erudição, né? Stanford tem as bibliotecas que tem, Stanford tem até os alunos são eruditos, né? Como você viu, mas Stanford, num certo momento, te dá uma independência no sentido de você se perguntar que o que eu quero realizar, né? Que é a coisa que eu tenho interesse, né? Então te deixa fazer isto sem constantemente ameaçar com dizendo, mas se você está fazendo 1926 já não é um livro nem de história nem de literatura nem, mas é um livro que eu queria fazer, né? Que neste sentido acho que talvez, né, que o Stanford hoje em dia seja a universidade que tem mais prêmios Nobel. Eu não posso ter prêmio Nobel, mas a mesma coisa vai não só nas ciências humanas, né, mas também talvez até na eletrônica, até nas ciências humanas, né? Um lugar muito intenso, um lugar de muita erudição, mas um lugar que abre, eu diria, não só para a inovação e criação, mas abre para alguma coisa não conhecida no momento, mas que é aberto, né? Uma coisa para fazer, uma coisa que ainda não existe. Entendi. Nesse sentido, você fala bastante do Brasil. Você fala da importância que o Brasil tem na tua trajetória, para as tuas intuições, para os teus problemas fundamentais. Né? Queria que você falasse um pouco disso. Você vai ao Brasil desde a década de 70, pelo menos. Falasse um pouco dos espaços que você frequenta, dos seus amigos e colegas. Por que é que você insiste reiteradamente em colocar o Brasil numa posição especial? São muitas coisas, né, que em primeiro lugar eu sou romanista, né, como se fala no alemão, porque aquelas culturas, né, as culturas lusas, as culturas espanholas, a cultura francesa, são culturas que têm uma razão que eu não conheço realmente, tem um fascínio, né, aquelas línguas, aquelas culturas gosto muito, né, eu gosto de estar na França, na Espanha, no Portugal, na América do Sul, são ambiências, como fala o nosso amigo Alex, que gosta. Então foi assim com o Brasil, desde o início. Eu esteve uma vez, como durante os meus anos de segundo grau, um verão no Brasil, um inverno brasileiro. Eu gostei muito, né? Foi lá ao Brasil, foi ao Peru, mas academicamente, intelectualmente, eu acho que foi importante. O meu primeiro convite de professor convidado, visiting professor, foi na PUC do Rio, né? No momento de ditadura militar, quando não houve muita vida intelectual no Rio, e convidado para o Costa Lima, o Luiz Costa Lima, eu
fazia um seminário de 5 semanas na PUC, cada dia da semana, né? Todo mundo trabalhando durante o dia, a gente se reunia às 7 horas, de 7 a 10 cada dia, 6 dias durante a semana, então, sobre fenomenologia alemã. E fenomenologia alemã não é minha invenção, né? Não foi meio seminário nesse sentido. Hoje em dia, quando dou seminário, eu falo sobre as minhas coisas, como estou fazendo Mariana, como estou fazendo na PUC hoje. Mas eu tive a responsabilidade, né? Foi um grupo de 30 a 35 pessoas, né? Entre eles o Costa Lima, o Silviano Santiago, né? O Roberto Ventura, a Flora Susiquinde, né? Que hoje em dia são pessoas muito importantes, que eram alunos, então o Luiz era colega. E realmente foi a primeira vez que, numa configuração diferente, um contexto diferente, aconteceu aquela coisa de Stanford, de me deixar, de ser responsável e de fazer, até de entretener para aquelas pessoas, né, durante cada noite, para dizer uma coisa interessante, para fazer seminário, né? Naquele sentido, eu acho que aquela estancia no Rio de um pouquinho mais de um mês, de 77, foi talvez, né, visto desde hoje em dia, uma antecipação do que seria Stanford para mim. E também, na verdade, talvez graças às pessoas que participaram desse seminário, que foi uma seleção absolutamente fantástica de pessoas, né, que eu tive uma impressão muito boa sobre o mundo universitário no Brasil, né, que Costa Lima, para mim, um dos colegas nas ciências humanas mais importantes mundialmente, né? Se o Costa Lima ter nascido em Berlim, ou em Paris, ou provavelmente em Boston, seria dos mais conhecidos de hoje, e dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, né? Então, também, para falar daquele momento, eu me lembro de uma manhã da 77, né? A gente ia à praia em Leblon. A gente estava imaginando o futuro, que poderia ser o futuro. A gente diria, eu falava assim para o Luiz, se um dos dois jamais publica um ensaio na revista que então era muito nova, no Literary History, agora eu sou do comitê editor no Literary History, a gente vai ficar contente, né? Então, até os sonhos de geração, o que a gente poderia lograr, talvez, conseguir um dia, né? Faziam parte de aquele momento no Brasil. Nesse sentido, o Brasil para mim não é um objeto, um país que gosto, ou uma parte, uma fase, um capítulo, uma dimensão da minha carreira acadêmica. No Brasil para mim é existencialmente importante, né? Eu tenho uma certa adicção e eu tenho que voltar ao Brasil cada ano. Espero que as pessoas me consigam, continuem convidando, né? Porque sem isto, existo dificilmente só.